Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar a respeito do triste caso de Diana Kerr, que ocorreu na Espanha no ano de 2016. E pessoal, como vocês já sabem, se gostarem desse vídeo, deixa um like e um comentário que me ajuda muito. E para você que está chegando aqui agora no canal, se inscreve aí e também deixa um comentário e um like que me ajuda bastante. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Diana Maria Kerr Lopes Pinel nasceu no dia 12 de agosto de 1998, em Madrid, capital da Espanha. Ela era filha de Diana Cristina Lopes Pinel Pinarello e Juan Carlos Kerr e tinha uma irmã chamada Valéria. A família era muito bem estabilizada financeiramente e aparentemente muito unida. Porém, no ano de 2013, os pais de Diana se divorciaram. Foi uma separação traumática que afetou principalmente as duas filhas, que ficaram muito deprimidas e passaram a brigar muito com a mãe, a quem foi concedida a guarda delas. Apesar disso, Juan Carlos sempre foi um pai muito presente. Nas férias, Diana, sua mãe e irmã costumavam viajar para uma pequena cidade litorânea com cerca de 10 mil habitantes, chamada A Pobra de Caraminhal. Em 2016, como de costume, elas foram para a região e no dia 21 de agosto, por volta das 10 da noite de um domingo, Diana avisou a sua mãe que iria a um parque chamado Jardins do Vale Inclán, onde ela se encontraria com um grupo de amigas para uma comemoração naquela noite. Era dia de Carme dos Picheiros, uma festa em homenagem à Virgem del Carmen. A festa aconteceria próximo ao chalé onde as três estavam, mas somente Diana saiu naquela noite. 4 horas depois, ela se despediu de suas amigas dizendo que iria voltar para o chalé. Pouco depois, ela se encontrou com um conhecido no Paseo de Arayal, perto de uma pizzaria que ela costumava ir. Tudo indica que esse amigo foi a última pessoa a vê-la naquela noite. Eram aproximadamente 2h30 da manhã da segunda-feira do dia 22 de agosto. Depois disso, Diana simplesmente desapareceu. Segundo as primeiras informações, apesar dos seus problemas na infância por conta da separação dos seus pais, Diana agora era uma jovem sem problemas emocionais, estável e bastante responsável. A mãe dela afirmou que a filha não tinha nenhum tipo de problema mental e que essa foi a primeira vez que ela havia demorado tanto para voltar para casa. Por volta das 8h30 da manhã, a mãe dela acreditou que havia algo muito errado e passou a acreditar que sua filha havia sido levada por alguém. Como o celular de Diana estava desligado ou fora da área de cobertura, impedindo assim que qualquer pessoa entrasse em contato com ela, a sua mãe decidiu ligar para a polícia e informar o seu desaparecimento. Por volta do meio-dia, ela foi pessoalmente à delegacia para registrar uma reclamação por escrito. No dia seguinte, terça-feira, quando a polícia refez o caminho que Diana deveria ter feito para retornar ao chalé, eles encontraram no chão, próximo ao parque de diversões, um elástico de cabelo preto, que era muito semelhante ao que a jovem usava na última vez em que ela foi vista. Mas além disso, nenhuma outra evidência foi encontrada e nenhum dos amigos de Diana forneceu qualquer informação que pudesse ajudar a esclarecer o caso. Imediatamente, parentes e conhecidos começaram a colar e distribuir cartazes com a foto e informações pessoais da jovem. Ainda na terça-feira, agentes da Guarda Civil, Polícia Local e Proteção Civil iniciaram uma operação de busca que abrangeria uma região bem mais ampla. Diana era uma jovem que media cerca de 1,75 m de altura e pesava 55 kg. Ela tinha cabelos pretos lisos e olhos escuros. Segundo sua mãe, na noite em que desapareceu, ela estava vestindo shorts rosa, uma camiseta, moletom branco e um tênis preto. O pai dela, Juan Carlos, estava em Madrid e quando soube dos fatos, entrou em contato com o Ministério do Interior para investigar as últimas ligações do celular de sua filha e saber sua última localização geográfica. Foi descoberto que antes de desaparecer, Diana estava conversando no WhatsApp com um amigo de Madrid. Em uma parte dessa conversa, ela escreveu: "Estou ficando com medo." Segundo ela, um homem a estava seguindo, dizendo: "Ei morena, venha cá." Talvez esse tenha sido o último momento de vida da jovem, pois quando o amigo dela mandou outra mensagem, Diana não respondeu de volta, apesar da mensagem ter chegado. Infelizmente, o último trecho do calçadão em que Diana caminhou até o chalé não tinha câmeras de segurança. Era um local mal iluminado,
praticamente deserto, onde não tinha residências, mas sim vários armazéns industriais vazios e uma discoteca em ruínas chamada Boomerang. Daquele local até o chalé onde a sua mãe e irmã estavam, levariam cerca de 10 a 15 minutos, e foi nesse pequeno trajeto que Diana simplesmente desapareceu. Como as buscas não estavam dando resultado, a mãe da jovem, Diana Lopes Pinel, desabafou à imprensa, dizendo: "Todo o maquinário de busca e divulgação começou pela região e não entendo como nada ainda foi encontrado. Eu faço um apelo, se você tiver qualquer informação que possa contribuir com as investigações, entre em contato com a polícia. Estamos vivendo uma situação muito delicada, qualquer detalhe, até mesmo fofoca, qualquer coisa pode ajudar." Juan Carlos Kerr, pai da jovem, também falou o seguinte para um jornal local: "Se tiverem alguma informação relevante, por menor que seja, fale com a polícia. Peço que a foto da minha filha seja divulgada em todos os lugares possíveis. A polícia precisa da sua ajuda e eu imploro por essa ajuda." Sabendo que Diana não entraria no carro de um estranho sem um bom motivo, 2 linhas de investigações foram seguidas. Ou Diana foi raptada por alguém conhecido, ou foi vítima de algum criminoso. Outra possibilidade apontada pela mãe da jovem é que ela tenha sido levada para um barco. Já a possibilidade dela simplesmente ter fugido não fazia sentido. Diana tinha deixado todos os seus pertences e documentos no chalé. Ela tinha saído apenas com 20 euros e não tinha levado nem sequer o seu cartão de crédito. Esses detalhes reformaram a afirmação da família de que a jovem não havia fugido de forma proposital, mas sim que ela tinha sido levada por alguém. Posteriormente, surgiu a informação de que as roupas da garota que estavam com ela no dia em que ela desapareceu foram encontradas em sua mala que estava no chalé. Com isso, muitos acreditavam que talvez, antes de desaparecer, Diana voltou para o chalé e trocou de roupas. No entanto, a mãe da jovem negou que as roupas que ela estava usando quando ela desapareceu apareceram na mala dela do chalé. Ao que tudo indica, essa informação parecia mais um boato. Não faz sentido pensar que Diana tenha fugido por vontade própria, de madrugada, sem dinheiro, documentos, cartão de crédito e sem roupas. Se a teoria de que ela teria ido até o chalé se trocar antes de sumir fosse verdade, por que Diana não levou mais nada, nem o seu passaporte? A imprensa divulgou que poucos dias antes do desaparecimento da jovem, ela teve uma grande discussão com sua mãe e depois passou por uma crise de ansiedade tão forte que precisou de assistência médica. De acordo com algumas fontes, Valéria, a irmã da jovem, também foi levada ao hospital com os mesmos sintomas. Na quinta-feira, 1º de setembro, a imprensa noticiou que o juiz titular do Tribunal de Instrução retirou a guarda de Valéria, que tinha 16 anos na época de sua mãe. A medida teria sido tomada de forma preventiva, como resultado das discussões registradas nos últimos dias, algumas das quais ocorreram em locais públicos. O pai de Valéria, Juan Carlos, assumiu a custódia dela e os dois deixaram a cidade. Depois disso, algo parecia estar acontecendo dentro da família. Na quarta-feira, dia 31, os pais não compareceram aos meios de comunicação para relatar os detalhes das últimas investigações como havia sido combinado. Mas, segundo os advogados da família, ambos estavam arrasados com a possibilidade de nunca mais ver a filha e que não tinham mais nenhuma novidade para relatar. Um amigo e também ex-namorado de Diana Kerr, que estava em Madrid quando ela desapareceu, disse que ela falou que tinha conhecido um rapaz marroquino com quem tinha fumado haxixe. Segundo ele, era comum as irmãs fugirem de casa, principalmente Valéria, que tinha 16 anos. Ele ainda descreveu que a situação familiar delas era difícil e frequentemente as jovens brigavam com a mãe. Assim que essas informações veio a público, algumas pessoas começaram a questionar se era mais ou menos comum as irmãs fugirem, por que sua mãe ficou tão alarmada quando viu que Diana não estava em casa às 8h30 da manhã e relatou o seu desaparecimento imediatamente. A perícia recolheu alguns itens pessoais da jovem que estavam no chalé da família, como uma escova de dente, uma escova de cabelo, computador e seu diário pessoal, bem como uma série de medicamentos controlados. Várias pessoas começaram a ser investigadas em seguida, inclusive o marroquino com quem ela teria tido um breve romance. A polícia percorreu 30 quilômetros de montanhas, rastreou trilhas na floresta, estradas e lagos, mas não tiveram nenhum resultado. De acordo com as investigações, o rastro de Diana desaparece às 3 da manhã.
segundo a localização do seu celular em uma área próxima a Taragonha, a cerca de 20 quilômetros do seu chalé. No domingo, dia 11 de setembro, o jornal El Mundo publicou uma matéria que revelou que Diana Kerr não era uma jovem sem problemas como sua mãe tinha dito antes. Em abril daquele mesmo ano, ela tinha saído de casa e só voltou 3 dias depois. E apesar disso, a sua mãe não apresentou qualquer reclamação às autoridades. Quando a jovem fugia, costumava desligar o celular para preocupar a mãe de propósito. Além disso, alguns amigos relatam que ela não suportava a própria mãe e queria ir morar com seu pai. O jornal também chegou a publicar algumas cartas trocadas entre as irmãs naquele ano, onde é possível ver que a situação mental das duas não era nada boa. Outro detalhe é que Valéria teria sido internada 3 vezes só naquele ano, onde passou por lavagem estomacal devido a ter engolido uma grande quantidade de medicamentos controlados. 72 dias após o desaparecimento de Diana, o mistério continuava. Até aquela altura, nenhuma das teorias expostas foi comprovada. O tempo foi passando, mas a única coisa que a polícia encontrou, além daquele elástico de cabelo que poderia ser dela, foi o seu celular, que estava próximo a um rio perto de uma ponte. Segundo fontes próximas à investigação, Juan Carlos confirmou que se tratava do celular de sua filha, embora nenhuma outra informação tenha sido revelada. Em mais de 3 meses de investigação, a polícia não conseguiu nada de relevante que os levassem até a jovem desaparecida. Sem progresso, o Ministério Público sugeriu que os pais de Diana sejam extensivamente investigados, principalmente com relação aos contínuos maus-tratos à filha Valéria. Em seguida, a polícia confirmou que Diana não passou em seu chalé e nem trocou de roupa antes de desaparecer. Várias testemunhas disseram que viram Diana chegando ao porto em um carro, acompanhada de pelo menos 3 homens, de onde saiu e caminhou até entrar em outro veículo voluntariamente, segundo eles. Em seguida, o carro deu partida e se afastou do porto, mas nada disso foi realmente comprovado. 2 meses após o desaparecimento de Diana, o perfil dela no Facebook teria ficado online. Os amigos da jovem alertaram a polícia e tiraram prints para provar. Em contato com a rede social, o Facebook disse que Diana havia ativado a opção para lembrar senha para facilitar o seu acesso sem precisar digitar a senha toda vez. Isso poderia indicar que ela estava tentando entrar na sua conta, pois acabou esquecendo a senha, mas também que outra pessoa que não sabia o login estava tentando acessar o seu perfil. O telefone celular seria a primeira prova física da investigação e foi apontado como a peça-chave do caso. Os investigadores afirmam que ele teria sido jogado de uma ponte, perto do cais de Taragonha, em Rianxó ou aos seus arredores. Foi descoberto que o celular foi acessado pela última vez perto das 3 da manhã daquele dia, como eu já mencionei. Com todas as pistas na mesa, 2 possibilidades permaneciam abertas, cada uma com uma infinidade de teorias que não levaram a nenhuma conclusão definitiva. No dia 10 de novembro de 2016, o motorista do veículo em que supostamente Diana Kerr foi vista dentro pela última vez foi identificado. Ele seria um homem que já tinha sido preso por venda de entorpecentes, mas o sigilo sobre essa informação foi mantido pela polícia durante muito tempo para não atrapalhar nas investigações. Posteriormente, a esposa desse homem disse aos policiais que ele esteve com ela durante toda a noite. Dessa forma, ele foi descartado como suspeito. Durante quase 500 dias, o caso andou pouco, mas a mídia fez da vida familiar de Diana um verdadeiro circo. Inúmeras acusações surgiram, muitas delas infundadas, e as teorias começaram a se espalhar e atrapalhar completamente as investigações. No dia 25 de dezembro de 2017, por volta das 10 horas da noite, uma jovem que estava andando na rua mexendo em seu celular relatou que um homem estranho a abordou e exigiu que ela entregasse o seu aparelho, a ameaçando com uma arma branca. Ela começou a gritar por socorro, e um casal que estava passando do outro lado da rua correu para ajudá-la. Quando eles se aproximaram, o homem estava tentando puxar a jovem para dentro do seu carro. Em seguida, o homem desistiu e saiu em alta velocidade com seu veículo. A jovem, mesmo muito abalada, foi até a delegacia prestar queixa sobre o incidente. Quando ela fez o retrato falado do seu agressor, a polícia o reconheceu na hora. Ele era um velho conhecido das autoridades, e para confirmar ainda mais a identidade do homem, o casal que socorreu a jovem tinha anotado a placa do veículo dele. No dia seguinte, por volta das 10 horas da manhã, a Guarda Civil prendeu um homem de 41 anos chamado José Henrique Abuim,
conhecido como El Chiclé. Ele já tinha uma condenação por forçar relações com a irmã gêmea de sua esposa em 2007 e esteve envolvido com o transporte de entorpecentes, sendo que na época foram apreendidos mais de 17 quilos com ele. Para surpresa de todos, ele era o motorista que tinha sido preso no dia 10 de novembro de 2016 no caso de Anna Kerr. Porém, na época, ele foi descartado, pois a sua esposa disse que estava com ele durante toda a noite em que Diana desapareceu. Como a jovem que tinha sido atacada era muito parecida com Diana, a polícia resolveu levar esse homem e a esposa dele para prestar esclarecimentos. Na delegacia, o investigador perguntou à mulher sobre a noite em que Diana desapareceu, e ela assumiu que tinha mentido e que não estava com seu marido como havia dito. Ela disse ainda que foi dormir por volta das 10 da noite e que ele voltou para casa às 4 da manhã. Quando José Henrique foi confrontado pela polícia com essa nova informação fornecida por sua esposa, ele resolveu confessar o crime. Porém, na sua primeira versão, ele disse que tudo não passou de um acidente e que atropelou Diana naquela madrugada porque estava distraído ouvindo música no seu carro. E como ele já tinha passagem pela polícia, ficou com medo de ser preso novamente e resolveu então se livrar do corpo. Mas em seu segundo depoimento, ele finalmente admitiu que sequestrou e tirou a vida da jovem. Segundo ele saiu naquela noite para furtar gasolina de caminhões que costumavam ficar estacionados na rua, e quando estava indo em direção ao seu carro, Diana o viu com 2 galões de gasolina. Com medo de ser denunciado, ele forçou a jovem a entrar em seu carro. Primeiro ele tentou forçar relações com ela, e depois apertou seu pescoço até que ela não pudesse mais respirar. No dia 31 de dezembro de 2017, José Henrique fez a reconstituição do crime com a polícia e mostrou onde descartou o corpo da jovem. Diana Kerr foi jogada dentro de um poço em um antigo armazém abandonado, a cerca de 15 quilômetros do local onde desapareceu. José Henrique disse que alguns dias depois voltou ao armazém para amarrar o corpo em blocos de cimento para que ele não boiasse e nunca mais ele voltou lá. Em janeiro de 2018, José Henrique foi julgado e condenado pelo crime de tentativa de sequestro da jovem, cujo nome não foi divulgado. No dia 1º de abril de 2019, ele foi finalmente julgado e condenado no caso de Anna Kerr, recebendo prisão perpétua com direito à liberdade condicional após cumprir 30 anos de sua pena. Para muitos, a história do criminoso de que só tirou a vida da jovem porque ela o viu furtando gasolina não passa de uma grande desculpa. Para essas pessoas, José Henrique saiu naquela noite já em busca de uma vítima, e infelizmente, Diana cruzou o seu caminho. Inclusive, ele tentou repetir esse ato com uma outra jovem tempos depois, e por conta disso, a polícia conseguiu chegar até ele, juntar as peças e solucionar o caso. Mas é provável que, se não fosse por isso, esse caso estaria sem solução até os dias de hoje. A família de Diana, apesar da dor de saber que a jovem já não estava mais viva, ao menos sentiram um alívio ao saberem o que de fato aconteceu com ela. Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigado por me assistir até o final. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.